Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando mais uma videoaula aqui no canal Filosofia para Iniciantes, né? Dando um pontapé aí para o ano de 2026. Então, se você ainda não curtiu o canal, eu espero que você curta aí para que o YouTube entenda que esse projeto é importante aí para esse nicho de filosofia, beleza? Dando sequência naquilo que nós propusemos a estudar, a enfrentar, que são as aulas transcritas do professor Cláudio Piano, aulas essas que se encontram no acervo Cláudio Piano na internet. Também, se você tiver interesse em comprar o livro Cláudio Piano, A Grande Aventura do Pensamento em Gilles Deleuze, tá? Então, lembrando mais uma vez que as nossas aulas aqui têm um enfoque dentro do pensamento do Gilles Deleuze, filósofo Gilles Deleuze, Félix Guattari, e também a partir das aulas do Cláudio Piano. Claro que aqui a gente pode abrir outras exceções, mas a princípio o nosso norte de campo de reflexão parte tanto do professor Cláudio Piano e do filósofo Gilles Deleuze. Beleza? Então vamos aí para a terceira aula. Aula ministrada no dia 28 de março de 1989. O título é O Corpo e o Pensamento. E já adianto de antemão que essa é uma aula de lógica, tá? Mas uma aula de lógica que faz o itinerário que nós já advertimos nas aulas anteriores, que ele vai partir de uma leitura clássica com o objetivo de chegar numa leitura contemporânea, que é a leitura do pensamento do Gilles Deleuze, que é a filosofia da diferença. Tá? Então, é sempre fazendo essa distinção, ou esse contraponto, trazendo ali, de início, o pensamento clássico, para se chegar a uma nova forma de pensamento, é isso? Que é o pensamento da diferença, dentro da obra do filósofo Gilles Deleuze. Então, vamos começar. Bom, o corpo e o pensamento. Os temas abordados aqui estão no livro Cláudio Piano, e esses temas são colocados aqui, ó. O capítulo 5, Fuga do Aristotelismo, capítulo 7, Cisão Causal, capítulo 10, Estoicos e Platônicos, tá? Então, se você for lá no site, você encontra essas aulas, e aqui a gente tem uma interpretação da aula com alguns enfoques que a gente já trabalhou em sala de aula. Lembrando que aqui é uma filosofia para iniciantes, para quem não tem ainda o conhecimento de filosofia. Então, essas aulas é para você que está iniciando aí no processo de filosofar, vem junto com a gente aí, beleza? Hoje, não sei se conseguirei alcançar isso. Vou tentar, vou começar a colocar vocês no que se chama teoria do conhecimento. Qualquer leitor do Gilles Deleuze, por exemplo, verifica que a obra dele toda se sustenta no que eu estou chamando de teoria do acontecimento. Agora, ao colocar vocês dentro dessa teoria, para vocês compreenderem, mesmo que é isso, é uma batalha. Então, prepare-se para a batalha. É realmente um movimento do pensamento cruel. Para vocês entenderem exatamente o que é essa teoria do acontecimento, nós teremos que passar pelos gregos, passar pelos modernos. E se tiver êxito, a gente retorna na próxima aula. Então nós começaremos a aplicar na prática. E aí vocês vão verificar o que vai acontecer. Eu não acredito que eu consiga passar a teoria do acontecimento numa única aula. Claro, ele não vai fazer isso, tá? Então tem mais aulas aí sobre esses assuntos. Eu não acredito que eu vou conseguir. Vamos ver se eu consigo. Eu vou me esforçar para isso. Se eu não conseguir, eu acredito que na aula que vem eu consiga fechar direitinho. O que eu pediria a vocês é muito simples. Quando eu começar a minha explicação, se eu tiver obscuro, vocês não deixem passar. Cláudio Piano sempre faz essa advertência no início das aulas, beleza, pessoal? É evidente que em determinados momentos da explicação pode aparecer uma obscuridade, tá? E aí ele fala, vamos começar. Eu vou usar indistintamente, seja o que for necessário para vocês compreenderem. Então aqui, mais uma vez, ele diz que ele não precisa começar especificamente na filosofia. Ele pode contar uma história, tá? E essa história sempre tem uma metáfora daquele pensamento que ele quer atingir. Um filósofo ou outro, qualquer coisa, desde que para isso eu possa levar vocês à compreensão. Então, foi o que eu disse aqui. Essa aula vai ser uma aula realmente filosófica, tá? Quando a gente fala que a aula é uma aula de lógica, porque aí a gente fala que é filosofia pura mesmo, tá? Porque normalmente as aulas do Cláudio Piano relacionadas ao pensamento deleuziano, ela vem muito em relação à arte. Então ele vai começar. Um filósofo do século XVII, chamado Leibniz, fez o que se chama uma teoria da proposição. Não é preciso já saber o que é proposição. Pessoal, já deixo de antemão, e normalmente quando a gente dá essa aula, a gente precisa do quadro, a gente precisa explicar o que é proposição, escrever direitinho, tá? E como essa aula é uma leitura de uma aula transcrita, eu não vou fazer esse ensaio, não vou trazer essas imagens, mas eu já fiz isso em outras aulas. É só você ir lá no nosso canal e procurar a nossa aula de lógica, que vai ter essa explicação para vocês entenderem aqui. Mas não vai ficar difícil, porque a aula do Cláudio Piano é extremamente didática, tá? Então ele vai começar com Leibniz, um filósofo do século XVII, que vai explicar e que vai trabalhar o que é proposição. Tá? E daqui a pouco a gente vê isso, não tem problema. Em todas as proposições, onde quer que haja proposições, necessariamente aparece o sujeito da proposição. Tá? Então aqui está entrando no campo da língua portuguesa, no campo da sintaxe, da gramática. E quando a gente vai trabalhar sintaxe, eu como um bom professor de língua portuguesa, eu trabalho sujeito, predicado e complemento. Então esses três elementos fazem parte da oração dentro do estudo de sintaxe.
E aquilo que a gente chama lá em língua portuguesa, na gramática, de oração, né, estrutura da oração, sujeito, predicado, complemento, a gente tem aí a base do que vem a ser proposição, que foi estudado no mundo clássico, na qual o Cláudio Piano está começando aqui a falar, beleza? Então, sempre quando a gente fala de sujeito, a gente fala de sujeito, um substantivo, é formado por um substantivo, o verbo ser na terceira pessoa do singular e o complemento, que ele vai chamar aqui de predicado, tá? Mas vamos ver quais os termos que ele vai usar aqui. Se ele vai usar os termos modernos, que é predicado, se ele vai usar outros termos da filosofia clássica, tá? Vamos acompanhar. Então ele vai falar aqui, ó, necessariamente um sujeito da proposição e um predicado da proposição. Entre o sujeito e o predicado, tá vendo? Então até aí, tudo ok com a língua portuguesa, tudo ok com o que eu disse anteriormente. O verbo ser na terceira pessoa do singular. Então uma proposição, esta mesa é bonita, a casa é feia, Regininha é da USP. Essas frases, ela tem um sujeito, um predicado, um verbo ser, necessariamente o verbo ser na terceira pessoa do singular. Ou seja, o verbo é. Eu sou, tu és, ele é. Então sempre vai ter esses elementos, beleza? O que mostra que o verbo ser não está nem no passado nem no futuro, ele está no presente. Bom, o problema da proposição é lançado, em primeiro lugar, em cima do sujeito. A questão é, quem pode ser o sujeito da proposição? Olha, normalmente na gramática, respondendo essa pergunta, geralmente o sujeito da proposição ele é formado, aí estruturalmente, é formado por um substantivo, pode ser composto, né, por um substantivo, por um pronome, ou por elementos que têm essa questão substantiva, tá? Que funcione como substantivo. Notem que o sujeito da proposição pode ser muitas coisas. Eu posso dizer o homem é bonito, nesse caso o sujeito é o homem. Eu posso dizer o animal é um ser vivo, nesse caso o sujeito é o animal. Ou eu posso dizer a Regininha é branca, neste caso o sujeito é a Regininha. Tá? O Leibniz quer saber se pode haver um sujeito da proposição que em momento nenhum possa ser predicado. Por exemplo, eu posso dizer Paulo é homem, então o homem é predicado, Paulo é sujeito. Mas eu posso colocar o homem como sujeito, então eu digo o homem é um animal. Então a pergunta aqui, a questão que foi colocada é, o Leibniz quer saber se pode haver um sujeito da proposição que não pode ser colocado no sujeito. Tá? Vamos ver aí. O que quer dizer isso? Na hora que eu digo o homem é bonito, o sujeito é o homem. Mas eu posso dizer o Robertinho é um homem. Né? E nesse momento, o sujeito da proposição, que era o homem, se tornou um predicado. Entenderam a questão? Tá? Eu fiz o inverso e ele colocou ali, eu fiz um lado ele fez o inverso, mas é a mesma coisa. Então eu posso dizer Paulo é um homem quando eu posso dizer o homem é Paulo. Então ele não quer essa configuração, ele quer uma nova configuração, ou uma configuração onde essa hipótese não pode ser válida. Né? Então ele vai dizer aqui, ó, a questão dele é verificar se há algum sujeito da proposição que em momento nenhum possa ser predicado. E o sujeito da proposição que em momento nenhum pode ser predicado chama-se singularidade, que tem que ser um sujeito que não pode ser predicado, ele só pode ser sujeito. Se eu colocar ele no predicado, ele perde o sentido, perde a significação. E isso Leibniz está dizendo que se ele encontrar isso é sinônimo, ele vai chamar isso de singularidade. Então ele está procurando dentro da questão do sujeito uma singularidade, um elemento que não pode ser predicado, só pode ser sujeito. Tá? A questão é verificar se há algum sujeito da proposição que em nenhum momento possa ser predicado. Tá vendo? Foi isso que eu falei no início. E o sujeito da proposição chama-se singularidade. Singularidade. Agora ele vai explicar. Por exemplo, tudo aquilo que pode ser apontado com o dedo, ou de outra maneira todos os indivíduos. Regininha é branca, quer dizer que Regininha quer dizer que Regininha, ou Cláudia, Robertinho, Luiz, essa mesa, esse maço de galo só podem ser sujeito, mas em momento nenhum podem ser predicados. Porque eu posso dizer Luiz é homem, mas eu não posso dizer Robertinho é Luiz. Tá? Ou seja, esse sujeito não pode virar predicado. Vocês entenderam? Isso se chama o último sujeito, ou a singularidade. O último sujeito é aquele que simultaneamente é uma realidade existencial. Bom, até aí não tem muita diferença naquilo que Aristóteles já estava chamando de corpo, de substância, de indivíduo. Tá? Na questão lógica do Aristóteles você vai encontrar essa relação também. Só que aqui o diferencial é que o Leibniz está fazendo uma especificação, ele está restringindo o sujeito. O Aristóteles não, vai colocar todos os indivíduos, né, ali como sujeito, né, porta, ele vai configurar a porta, a bola, a árvore. Não, o Leibniz quer um restrito desses sujeitos, e esse restrito é uma singularidade. Vocês não fiquem me olhando com essa cara, por gentileza. Eu sei que muitos outros entenderam, o último sujeito é a realidade existencial. Porque o homem é bonito, vocês já aprenderam que o homem pode ser transformado em predicado. O homem não é uma realidade existencial. Realidade existencial são os indivíduos. Então o indivíduo, que é o último sujeito, é uma realidade existencial. Olha, ele já deixa aqui uma questão que vocês podem ser que não tenham refletido. Ele está usando o termo homem. O homem é um objeto geral, é o conceito no qual o Aristóteles faz toda aquela jogada para se chegar ao conceito. Parte da sensibilidade, da percepção da sensibilidade, passa pela memória até chegar à razão e ali fundar o conceito geral, universal, para dar conta da realidade. E o homem não é uma realidade existencial, ou seja, você não pode apontar o dedo na realidade para os homens. Ou seja, eu já falo com meus alunos que o homem não existe na realidade. O homem só existe na
realidade racional. Ele não existe na realidade física, material, né, orgânica, visual. Você não vê o homem. Você pensa o homem, você racionaliza o homem. O homem é uma existência racional, é uma existência de linguagem. E o Leibniz está procurando uma existência singular, um sujeito que não seja da ordem do racional, mas que seja na ordem do físico, do material, do individual, do corpóreo. Tá? Embora não esteja aqui com essa nomenclatura, mas a gente assistiu às aulas anteriores, a gente sabe disso. Mas é isso que eu estou dizendo. O último sujeito é da ordem linguística. Da ordem linguística, mas recobre algo da ordem existencial. Olha, quase que eu fui detonado aqui, né? Porque eu falei que o homem é uma realidade racional, é uma realidade linguística, semiótica. O indivíduo também é constituído de linguagem, mas essa linguagem está no campo da existência individual material, beleza? Mas todos os campos são da linguagem. Mas aqui ele está falando da linguagem física, a linguagem que nomeia os seres, os entes físicos, fisiológicos, vivos, existenciais, e não os seres linguísticos de razão, tá? Essa dualidade a gente já está aqui há 3 aulas colocando, beleza? Vou tentar falar mais rápido um pouquinho aí. Porque o último sujeito tem uma realidade existencial. Nós vamos ter que entender, vai ter que ter calma, vamos. E a dúvida que você teve, é isso aí, Cláudio, a realidade existencial é a coisa mais simples, é aquilo que existe, porque é evidente que o homem não tem nenhuma realidade existencial. Ou alguém já encontrou um homem na rua? Não, nós só encontramos este homem, aquele homem. Aí o papel dos pronomes, do artigo, tá? O artigo definido, ele define seres existentes físicos, que você pode apontar com o dedo. E agora existem outros termos da linguagem que só participam do campo racional. Tá? Então, que são esses termos conceitual. Quando você vai pegar um indivíduo existente, um indivíduo físico, e vai tentar conceituá-lo, você vai fazer isso com o campo racional. O que encontramos é esse homem. Então, o último sujeito é aquele que recobre a existência. O último sujeito é aquele que aponta para o real. É uma designação na ordem da linguagem. Uma designação na ordem da linguagem, que aponta para o real. Entendeu? Então, quando eu estiver falando em proposições, eu vou sempre colocar como sujeito das proposições o último sujeito, que é, simultaneamente, a substância ontológica. Veja se entenderam essa palavra, substância ontológica. É muito simples. O último sujeito, que é aquele que tem realidade independente do discurso, é o chamado extradiscursivo, porque ele está chamando de discurso conceitual. Tá? Aquele que tem realidade extradiscursiva. Então, o último sujeito é simultaneamente uma substância primeira. Entendeu? Então, o conceito de substância primeira em Aristóteles, em Leibniz, substância primeira é sinônimo de singularidade. Tá? Substância segunda, sinônimo de seres racionais, tá? Seres conceituais, ente de razão. Beleza? Então, todo mundo entendeu? Então, o que é o último sujeito? Então, já sabemos que o último sujeito é simultaneamente uma realidade ontológica. Então, Leibniz está procurando a ontologia do sujeito. Tá? A ontologia do sujeito, e não a racionalidade do sujeito, e não a lógica do sujeito. A ontologia do sujeito. Beleza? Então, é o momento em que a realidade existencial e a realidade do discurso fazem balé, se juntam. Agora, na teoria das proposições, há sempre um sujeito e um predicado. E o que liga o sujeito ao predicado é o verbo ser na terceira pessoa do singular. Logo, o verbo ser, na teoria das proposições, tem a função copulativa. Entendeu? A função do verbo ser é apenas copulativa. Isso em língua portuguesa a gente explica, quando a gente está estudando verbo, que existe o verbo de ação e existe o verbo de estado. Paulo é homem. Paulo sempre será homem. Paulo comprou um carro, isso é um verbo de ação. Então, os verbos de ligação, que a gramática chama de verbo de ligação, é aquilo que o Leibniz está chamando de cópula, que tem uma função copulativa, é uma função apenas de ligação. Tá? Agora, na hora que eu faço uma proposição, eu vou fazer uma proposição. Agora, olha aqui, Mauri, posso chamar Mauri de último sujeito? Posso, porque Mauri é uma realidade ontológica. Eu vou dizer 2 coisas sobre Mauri. Mauri é um homem e Mauri é branco. Tá? Então vai ter essa distinção aí. Que em Aristóteles a gente chama de essencial e acidental. Só que a confusão, pessoal, que se fazem é que quando Aristóteles vai falar de essência, ele coloca a essência na razão. Aqui o Leibniz está tentando buscar uma essência na singularidade, chegando mais próximo daquilo que o Deleuze vai chamar também de singularidade. Né? A singularidade que o Deleuze vai buscar lá em Gilbert Simondon, mas aqui ele já está trazendo um filósofo clássico do século XVII falando de singularidade, só que ainda no plano da lógica. Então é um pouco complicado. Lembra que o Cláudio falou que é uma aula de filosofia pura. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado aqui para a gente entender. Beleza? Então ele vai falar aqui, existe 2 tipos de predicado para o Mauri, para o sujeito. Um predicado essencial, que é feito por substantivo, só que é um substantivo racionalizado, um substantivo conceitual. Qual é o conceito de Mauri? Homem. E ali o que eu falei, o Aristóteles vai colocar a essência, o Platão vai colocar a essência ali. Tá? E Mauri é branco. Então aqui é um acidente. É aquilo que é, mas que poderia deixar de ser. Tá? Então tem essas 2 nuances aqui. Tá? A gente pode até dizer ali que Mauri é branco, Mauri está branco, ele pode deixar de ser branco. Né? Mas homem, ele nunca vai deixar de ser homem.
tá? Embora estamos no século XXI e isso já caiu por terra, né? Mas vamos lá, porque a gente está no século XVII ainda. Agora veja bem, essa tese que diz que no uso do discurso nós somos capazes de produzir conceitos, nós sujeitos humanos, na ordem do discurso, produzimos um conceito. Aula aristotélica. O que é um conceito? Eu vou dar uma definição negativa do conceito. O conceito é, no discurso, tudo aquilo que não for o último sujeito. Tá? Ou seja, aquilo que é um ente de razão, um elemento da linguagem do plano racional e não do plano individual e físico. Beleza? Tudo aquilo que não for o último sujeito, o verbo ser e as entidades de ligação. O conceito são, no discurso, as espécies e os gêneros. O homem, o branco, o cachorro, o verde, o amarelo, o pesado. Estão entendendo? O último sujeito é um conceito. Não. O verbo ser é um conceito? Não. O conceito são as entidades gerais. O homem é uma entidade geral. O branco é uma entidade geral. A cadeira é uma entidade geral. Então, o conceito são entidades gerais discursivas. Entenderam? Olha lá. Pegou mesmo? Ele está falando, se referindo aos alunos, tá? Mauri é homem. Cadê o conceito? Homem. Entenderam? Então, Paulo é homem. Aonde está o elemento conceitual e racional no plano das ideias? No termo homem. Aonde que está o termo singular ontológico no qual nós estamos tentando atingir? Paulo. Então, Paulo é da ordem da singularidade. Lembrando que em Deleuze ainda vai haver uma distinção entre indivíduo e singularidade, que aqui não tem ainda. Tá? Aqui, por exemplo, você pega o Paulo, e no Paulo você já está dizendo que Paulo é uma singularidade, porque a gente está no campo da lógica e no século XVII. O que eu estou falando que vai ter essa divisão em Deleuze, porque Deleuze está no século XX. Então, ele já fez essa passagem aí do século XVII, ele já ultrapassou Leibniz. Tá? Então, na hora que eu produzo um conceito, o conceito homem, a cadeira, verde, branco, o conceito isolado, não é verdadeiro nem falso. Isso é uma explicação muito potente de proposição. Tá? A proposição, ela trabalha com os elementos, ou seja, o conceito ele só se torna verdadeiro ou falso quando está na proposição. É isso que ele vai falar. Um conceito isolado não é verdadeiro nem falso, apenas um conceito. Na hora que eu coloco o conceito na proposição, há uma diferença em dizer o homem e Mauri. Dizer o homem, só o homem, e dizer Mauri é homem. Tá? Na hora em que eu digo o homem, é um conceito isolado. Na hora que eu digo Mauri é um homem, então eu tenho um discurso essencial, um discurso racionalizado. É verdadeiro, não é nem verdadeiro, nem falso. Olha, ele vai dizer aqui, ó, é um conceito isolado, não é verdadeiro nem falso. Agora, na hora que eu vou dizer o conceito na proposição, por exemplo, Paulo é homem, Mauri é um homem, aí sim há o surgimento de você julgar se é verdadeiro ou falso. Tá? O conceito isolado chama-se conceito. O conceito na proposição, atenção, isso aqui é importantíssimo, chama-se atributo. Lembra que eu falei lá no início do sujeito, predicado, complemento, que ele poderia dar outros nomes? Então ele está chamando aquilo, ele começou com o predicado, todo mundo entender, e agora ele está dizendo que quando você está dentro da proposição, trabalhando os elementos no predicado, esses elementos no predicado chamam-se atributo. Tá? Então quando você pega um conceito, o homem, isoladamente é um conceito. Quando você coloca o conceito depois do verbo ser, por exemplo, Paulo é homem, esse homem é um atributo do Paulo. Tá? Então, foi isso que eu já falei. Os aristotélicos vão colocar, seguindo a linha platônica, a essência nesse atributo essencial, nesse atributo conceitual. Beleza? Vamos ver se ele vai falar isso. Tá? Eu já estou, obviamente, adiantando alguns elementos, algumas aulas. Ele vai chamar aqui, ó, Mauri, último sujeito, é verbo ser, verbo copulativo, e o homem, atributo. Tá? Então, a palavra homem pode ser conceito? Pode, quando estiver sozinha. Pode ser atributo? Pode, quando estiver na proposição. Entenderam o que é conceito? Conceito se transforma em atributo no momento em que o conceito está na proposição. E toda proposição é verdadeira ou falsa. Tá? É falsa. Se você disser Paulo é homem e for lá Paulo for uma mulher, é verdadeiro se você disser Paulo é homem e for lá Paulo for um homem mesmo. Tá? É verdadeiro se você disser Paulo está caminhando, for lá Paulo está caminhando, na realidade. É falsa a proposição se você disser Paulo está caminhando e você for lá, na realidade, comprovar e Paulo não estiver caminhando, estiver estático. Aí a proposição é que é falsa. Tá? Então, como é que se chama o conceito na proposição? Atributo. Agora eu vou produzir duas proposições. Mauri é homem, Mauri é branco. Agora ele vai falar de um termo especificamente aristotélico, né, que aqui ele já está entrando em Aristóteles, que são os conceitos de essência e acidente. Tá? Branco é um atributo, homem é atributo. Agora vocês vão ver que no reino do atributo existem dois tipos. Um essencial e um acidental. Foi o que eu já falei. O homem é um atributo essencial do último sujeito, Mauri do Mauri. E branco é um atributo acidental do último sujeito, Mauri. Logo, o campo dos atributos se divide em essenciais e acidentais. Tá? Eu vou parar para esperar. Então aqui ele vai fazer as perguntas e interrogações com os alunos para ver se eles entenderam, para poder avançar. O atributo essencial é aquele que dá a essência do último sujeito, ou a essência da substância primeira, da singularidade. E o atributo acidental é aquele que dá os acidentes da substância primeira ou do último sujeito. São chamadas categorias. Lembrando que o Aristóteles ele tem um livro chamado de categorias. Ele vai estudar as categorias. É Aristóteles que vai desenvolver toda a noção de atributo, de predicado. Tá? Ele vai dizer aqui que o atributo acidental é aquele que dá os acidentes, substância, vários acidentes. Tá? Lembre-se da distinção de atributo para o conceito.
conceito isolado, ou, como se diz em filosofia, conceito enlaçado. Tá? Enlaçado é o conceito ligado ao verbo ser, vira atributo. Desenlaçado quer dizer que ele não está ligado ao verbo ser, é apenas conceito. Onde há o verdadeiro ou falso? Nos atributos, apenas na proposição. Só nela que o verdadeiro ou falso aparece. Quando eu produzo uma proposição em que o atributo é essencial, querem me dar o exemplo de atributo essencial? Por favor, Mauri é homem. Vou dar outro exemplo de atributo essencial. Essa mesa é mesa, que é o atributo da identidade da escola megárica e da escola cínica. Porque a segunda mesa, de esta mesa é mesa, que é o conceito enlaçado, logo o atributo é a essência da mesa. O atributo essencial na proposição constitui o que se chama proposição analítica. Olha aí, ele já premeditando, né? Ele já projetando o Immanuel Kant, né? Lá na Crítica da Razão Pura. Ele chama-se de proposição analítica. E o atributo acidental constitui a proposição sintética, no sentido de que os acidentes ou os atributos acidentais podem variar, sem que se modifique o atributo essencial. Na verdade, desaparecido o atributo essencial, desaparece o último sujeito. Tá? Por que se desaparecer o atributo essencial, desaparece o último sujeito? Porque em Aristóteles a essência está no atributo essencial, no atributo racional. Beleza? Bom, aqui ele falou uma coisa muito interessante aqui, que ele já está prevendo o texto do Kant, né? A obra complexa do Kant, Crítica da Razão Pura. Olha o que ele vai dizer. Deixa eu voltar aqui para vocês terem uma noção. O atributo essencial na proposição constitui o que se chama proposição analítica. Analítica, ou seja, analítica é aquilo que se estende e sintético é aquilo que se contrai, né? Que se enxuga. Então ele vai dizer assim, o atributo... a proposição, né? Ele vai dizer aqui que o conceito, né? O atributo essencial, que seria o conceito racional, que ele está na proposição, chama-se proposição analítica, e o atributo acidental é chamado de proposição sintética, que ele vai dizer que é a proposição sintética. Aí, olha que interessante, o Kant vai fazer a seguinte questão. Existem juízos, que proposições são juízos, tá? Existem proposições sintéticas a priori? Existe juízo sintético a priori? Ou seja, existem juízos, né, formados na proposição acidental, ou seja, que varia, que não são essenciais a priori, anterior ao sujeito. Mas isso é um questionamento que a gente vai fazer numa próxima aula, que aqui eu só estou dizendo que é uma questão kantiana aqui. Então é muito interessante que nessa aula do Leibniz, sobre lógica, a gente já está colocando questões do Kant, a gente já está prevendo o Kant aí. Quando a gente for trabalhar o Kant, a gente faz referência nessa aula. Tá? Ele vai dizer aqui, vou repetindo, tá? Que os acidentes, os atributos acidentais podem variar, sem que se modifique o atributo essencial. Na verdade, desaparecido o atributo essencial, desaparece o último sujeito. Olha, eu nunca ouvi uma explicação tão clara em toda a minha existência filosófica. Só não compreende quem não quiser. Tá? Gente, isso aqui, o Cláudio Piano, ele é muito importante. É por isso que me marcou muito, porque ele faz uma coisa muito complexa parecer a atividade de quinta série. E por isso que eu trabalho com o Cláudio Piano dentro de sala de aula. Tá? Ele está aberto para as perguntas, ele vai abrir para as perguntas, tá? Agora atenção para o que eu vou dizer. Aparece uma escola filosófica, não importa o nome dela, que chega à conclusão que as últimas coisas que existem são os últimos sujeitos. Não existe mais nada. Só existe os últimos sujeitos. Ou seja, eles não vão trabalhar com os atributos essenciais. Já começa por aí. Então, para essa escola filosófica, esta mesa existe, este isqueiro, e aponta para um que existe, todos os últimos sujeitos existem. Ele chama os últimos sujeitos de corpos. Olha que legal. Agora eu já vou adiantar que ele vai falar de um dos filósofos da filosofia da diferença para Gilles Deleuze, que são os estoicos. E vamos lá, vamos continuar. Então, para essa escola, ele não se preocupe em dizer que escola estoica, tá? Todos os últimos sujeitos existem e ele chama esses últimos sujeitos de corpos. Então, para essa escola só existe corpo. Só o corpo existe. Tudo é corpo. Essa é a máxima dos estoicos. Essa escola tem a preocupação de produzir o verdadeiro e o falso. Então, como que eles podem atribuir, fazer verdadeiro e falso, se eles não utilizam a essência, o termo essencial, conceitual, racionalizado, que fica preso ali ao verbo copulativo? Se eles não usam, como é que eles vão produzir verdadeiro e falso? Mas eles querem produzir. Vamos lá. Se a escola tem a preocupação de produzir verdadeiro e falso, o que ela tem que fazer? Produzir proposições. Até aí tudo bem. Mas olha o que foi dito lá na frente. Essa escola... ele vai dizer aqui, aparece uma escola de filosofia, não importa o nome dela, que chega à conclusão de que as únicas coisas que existem são os últimos sujeitos. Não existe mais nada. Só existe os últimos sujeitos. Ele não disse aqui que não existe os essenciais, né? Os sujeitos essenciais. Não existe, para isso só existe o último sujeito, tá? Ou seja, a singularidade, que eles estão denominando aqui de corpus, tá?
O que eles têm que fazer? Proposições, obviamente. Se quiser produzir verdadeiro e falso, se quiser entrar nesse campo da ética e moral, precisa, pela lógica, precisa criar proposições. Essa escola tem a preocupação de produzir verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso passa por onde? Pelas proposições. Então, ela tem a preocupação de produzir verdadeiro e falso. Mas essa escola, nós não sabemos nem porquê, não vai trabalhar com essências e acidentes. Olha aí, né? Ele colocou lá em cima e agora especificou aqui embaixo. Logo, ela não vai querer trabalhar com os atributos essenciais e acidentais, foi o que eu já disse. Por quê? Porque eles não gostam de essenciais, de essências e acidentes? Não, nada disso. Alguma coisa diferente está acontecendo aqui. Porque, surpreendentemente, essa escola vai dizer que um corpo, durante toda a sua existência, é absolutamente igual a si próprio. Então, o corpo tem como semelhança, igualdade, o próprio corpo. Olha só, o espelho aí, tá? O que é uma maneira incrível de se ver. O que eu vou ter que lançar e deixar para explicar mais para frente, para vocês entenderem, eles vão dizer que um corpo não recebe acidentes diferenciais, conforme a outra escola havia colocado, ou seja, a escola aristotélica. Aquele corpo é sempre a mesma coisa. Essa explicação não foi boa, foi inteiramente obscura. Logo eu vou voltar à explicação dessa escola, certo? Mas antes vamos fazer uma revisão nos nossos saberes. Qual o objetivo dessa escola? Produzir verdadeiro e falso. E só se produz verdadeiro e falso por qual meio? Pelas proposições. Produzimos proposições. As proposições são sujeito, verbo, ser e atributo, certo? Isso são as proposições. Essa escola então estabelece que ela não vai trabalhar com o verbo ser. Ora, ela já está desconfigurando as proposições lógicas. Como que ela vai fazer para produzir proposições sem o principal elemento, que é o verbo ser na terceira pessoa do singular, que possui uma função copulativa para transformar uma essência racional em atributo, uma essência conceitual em atributo essencial. Como eles vão fazer isso? Ela não vai trabalhar com o verbo ser, ela vai colocar, em vez de substantivos, adjetivos. São atributos, os atributos serão os verbos. Tá? Porque quando a gente fala de acidente e essência, ou você tem substantivo como elemento estrutural, lembra lá na gramática? O predicado ele é feito substantivo, ele é feito de adjetivos, né? Que são elementos nominativos, são classes nominais. Olha aí, a gente dando aula de gramática sem querer. Tá? Então eles não vão usar os elementos nominais, eles vão usar os elementos verbais. Olha aí, já surge uma questão, tá? Fica muito próxima dos verbos de ação. Então os verbos de ação que não constituem uma eternidade do sujeito, agora vai constituir uma eternidade no sujeito. Muito complicado isso, mas é o trabalho dessa nova escola, que a gente já sabe, que é a escola estoica. Vou fazer um ponto e explicar tudo outra vez. Olha, ninguém precisa sofrer, eu garanto que vocês vão entender. Agora, que é difícil qual é a questão dessa escola? Produzir proposições. Segunda questão da escola, não trabalhar com o verbo ser. Isso é a questão estoica, tá? Não trabalhar com o verbo copulativo. Ao invés de usar o verbo ser, eles vão usar outros elementos, outro tipo de verbo. Mas ela tem uma preocupação de produzir atributos, os atributos que ela irá produzir. O que eles vão colocar é o seguinte: você tem o sujeito, verbo ser e um elemento no predicado. Na verdade, eles vão fazer o sujeito e o verbo. Esse verbo já vai ter que ter uma configuração de atributo e não uma configuração copulativa. É como se você estendesse a duração do verbo ser. Porque o verbo ser, ele é copulativo e ele é limitado ao presente. O Cláudio falou isso ali. Ele é limitado ao presente. Quando você tira o verbo ser, que é a cópula, e coloca e tira também os atributos essenciais e acidentais e transforma tudo numa questão do verbo, lembrando que o corpo é a única coisa que existe, obviamente os atributos que eu vou colocar ali, né, já estendido, pode ser pelo verbo, pode ser, né, pela extensão verbal, que é o que eles estão dizendo aqui, esse atributo não terá existência. Tá? Porque os atributos da lógica clássica, aristotélica, tinham uma existência racional. Agora não tem existência nenhuma. Por quê? Porque a única coisa que existe é o sujeito singular. Só existe Paulo. Então Paulo é homem, não vai existir mais esses elementos. Então eu vou colocar um verbo qualquer, por exemplo, Paulo canta. Esse cantar de Paulo é ao mesmo tempo uma não existência e um atributo de Paulo. Então eu vou começar a criar atributos que não existem. Há um único elemento, que é o corpo. Então a gente precisa seguir as aulas do Cláudio aí para ver se é isso mesmo, tá? Vamos lá de cima para a gente não se perder. Ela tem uma preocupação de produzir atributos, e os atributos que ela irá produzir não serão como substantivos e adjetivos. A primeira escola produz atributos com substantivos e adjetivos. Sim, a segunda produz com verbo no infinitivo. Verbos no infinitivo. Ou verbos no gerúndio. Sem o verbo. Olha aí, tá vendo? Então, infinitivo e gerúndio são extensão do verbo na atribuição, nos atributos, no predicado. É como se você não precisasse de elementos substantivos, né, de elementos subjetivos, elementos essenciais e acidentais, e estendesse os verbos de ação para uma atribuição do sujeito. Tá? E essa atribuição, esse atributo feito por verbo, tem que ter um valor de essência e de acidente. Ou não. Né? Como eu disse aqui, se só existe o corpo, vamos pensar que eles não dissessem que só existe o corpo. Então, quando você coloca Paulo
canta. Esse canta já é um atributo ali, ou essencial ou acidental. Mas para eles não. Para eles só existe o corpo. Então, tudo aquilo que não for o corpo, ou seja, tudo aquilo que não for o Paulo, não existe. Então, há uma nova categoria aqui, diferente de acidente e essência, há uma categoria de não existência. Eu estava lendo agora, que eu ia fazer essa aula, eu ia fazer a leitura aqui do livro, de uma obra do Heidegger, chamado A Metafísica, né? Eu estava lendo ali, e o Heidegger em algum momento coloca o termo nada, né? Para se referir a um elemento que não seja o ente, ou que seja ontológico. É isso que a gente está tentando colocar aqui, uma não existência, tá? Mas ele não disse isso, tá, gente? A gente está aqui prevendo o futuro. Então vamos lá. Eu vou parar um instante, vou descansar, depois de alguns minutos que os rostos não estão bons. O que você achou? Ele pergunta para algum aluno. Aí ele volta. A única coisa que importa aqui é que essa escola se preocupa em produzir proposições. Logo, se preocupa em produzir o verdadeiro e o falso. Ela vai produzir proposições, logo vai produzir atributos. Mas esses atributos não serão ligados pelo verbo ser. Quantos tipos de atributos a primeira escola tem? 2. Essencial e acidental. Nessa segunda escola, os atributos não vão ser nem essenciais nem acidentais. Tá vendo? Ele já eliminou. Então a gente já diz de antemão que ele eliminou porque só existe o corpo. Então os atributos essenciais e acidentais, eles dão ao indivíduo uma existência. Lembra que eu falei? Lá, Platão e Aristóteles colocam a essência. Ou seja, aquilo que faz... O que é essência, professor? Aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Independente do tempo, independente da época. Né? Por exemplo, um cavalo que existiu na época de Cristo é o mesmo cavalo hoje. Então não teve mudança. Por quê? Porque se resguardou a sua essência. Agora tem muita coisa que existiu naquela época que não existe mais. Por quê? Porque perdeu-se a essência. Então a gente tem que a questão que a gente faz, a gente coloca é o quê? Essa coisa que perdeu a sua essência, aquilo que faz uma coisa ser o que ela é, deixou de ser o que é? E se deixou de ser o que é, faz sentido pra gente hoje? Como que a gente lida com coisas que deixaram de ser o que são? Como que você conhece Maria e agora Maria não é mais Maria? Como que você lida com isso? Então, esse campo do estudo dessa nova escola é de fundamental importância por esse sentido. Porque a filosofia clássica, o pensamento clássico, lógico, aristotélico, só lida com questões existenciais. Singulares existenciais, essenciais, acidentais. E eles não lidam com categoria de não existência, daquilo que deixa de ser o que é. Porque aquilo que deixa de ser o que é não é lógica, fere os princípios da lógica. Então aqui, os estoicos estão ferindo o princípio de uma lógica aristotélica, mas fundando a deles. Então vamos continuar. Ele vai dizer o quê? Nessa segunda escola, os atributos não vão ser nem essenciais, nem acidentais. Eles vão ser os acontecimentos. Elementos novos chegando aí, galera. Ó, a palavra que apareceu aqui agora são acontecimentos. É muito difícil explicar o estoicismo pela lógica, tá? Eu não costumo fazer isso, mas como eu estou fazendo uma leitura do Cláudio, tá? É até interessante, é a primeira vez que eu começo aqui a entrar no pensamento estoico pela lógica, trazendo a filosofia clássica e chegando na filosofia dos acontecimentos, tá? Então, ele até agora não disse que são os estoicos, tá? Ele tá segurando a onda ali, mas são os estoicos, tá? Ele vai dizer aqui, ó, vão ser os acontecimentos. O que são os acontecimentos? São aquilo que deveria ser os atributos, mas são atributos que não levam elemento substantivo nem adjetivo, que não são acidentais e nem essenciais. São acontecimentos. Ou seja, produzidos, porque a gente já sabe, por verbos. Não são produzidos por verbos no presente, que os verbos no presente são copulativos. São produzidos por verbos. Obviamente, aí que eu também posso adiantar, se não são no presente, só pode ser passado e futuro. Beleza? E os acontecimentos, o acontecimento é aquilo que não se diz nem pelo substantivo nem pelo adjetivo. Diz pelo verbo na forma gerundial. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, o arvorizar da árvore, o cantarolar do canto, o lucianizar do Luciano. Tá? É isso que ele está tentando produzir como não existência, mas um acontecimento do próprio corpo. Tá? Aí eu te pergunto, onde está a essência do corpo? A essência do corpo em Aristóteles, a essência da singularidade estava no homem, estava nos atributos essenciais. E onde estará as essências dessas escolas, dessa nova escola estoica, no corpo? Porque só existe o corpo, então a essência ali está no corpo. Então o que seria esse acontecimento? Se não é nem essência, se nem existe, e se nem é feito de atributos acidentais essenciais, nem estão no presente. Vamos continuar. E pelo acontecimento, e o acontecimento é aquilo que não se diz nem pelo substantivo, nem pelo adjetivo. Se diz pelo verbo na forma gerundial. Então, nessa escola vão acontecer coisas desse tipo. Eles nunca dirão, esta árvore é verde. Eles dirão, árvore verdejando. Eles nunca dirão, o homem alto. Eles dirão, o homem altante. Vejam se estão entendendo. Tá vendo? Eles estão produzindo um acontecimento de devenir. Um acontecimento que estão colocando ali, que a gente pode adiantar, 2 elementos caros à filosofia da diferença. Tempo e movimento. Tá? O que eles estão fazendo? Eles estão querendo produzir um duplo rompimento. Rompimento com o verbo ser, rompimento com os atributos essencial e acidental, gerando a ideia de acontecimento. Eu acho que não fui bem. O que vocês acharam?
aqui muito simples, ninguém precisa fazer teoria muito difícil, não. Nesse momento da aula, quantos atributos existem? 3. Essencial, acidental e acontecimento. São os 3 atributos possíveis. Se vocês procurarem na história da filosofia outros tipos de atributos, vocês não vão encontrar. Só há esses 3. Quais? Essencial, que é a proposição analítica, acidental, que é a proposição sintética, e agora um outro tipo de atributo, que é o acontecimento. O acontecimento exclui da proposição o verbo ser. Exclui o verbo ser. Então, sempre que vocês encontrarem teóricos do acontecimento, vocês não irão encontrar o verbo copulativo. Certo? Agora vamos ver 3 proposições com 3 atributos diferentes. Mauri é branco, Mauri é homem, Mauri sentando, ou Mauri sentado. Sentado é acontecimento. O atributo da segunda escola se diz com o verbo na forma gerundal. Agora eu vou esperar um instante para as possíveis perguntas, já para colocar alguma coisa, já dá. Se não der, a explicação não está boa. Aí o aluno vai falar de acontecimento, o Cláudio vai responder. Não. Se estiver aqui por aí, é uma fase muito posterior. Agora não. Né? Agora, o que tem que fazer é uma distinção de 3 atributos: essencial, acidental e acontecimento. Tá? Eu vou trabalhar fundo nisso daí com vocês. Fundo nisso. Eu vou começar. Na verdade, pessoal, a filosofia ainda não começou, tá? A aula de filosofia vai começar ainda. O que eles excluem? Exclui o verbo ser. Mas vocês estão sem ênfase. Veja bem, na hora em que eu estou na primeira filosofia, o verbo ser está presente? Sim. Eu digo Mauri é homem, eu digo Mauri é branco. O verbo ser significa que o ser pode ser análogo, uma analogia. O verbo ser significa que o ser pode ser análogo. O ser pode ser acidental e pode ser essencial. A primeira tese diz que quando nós produzimos a proposição, produzimos o verbo ser como essencial e o verbo ser como acidental. Isso se chama ser análogo. Né? Vamos lá? Ser é ora acidental, ora essencial. Esses outros teóricos vão dizer que o ser é o último sujeito. Atenção, eles deslocam já não mais o verbo. O ser é o último sujeito. Então, na segunda teoria, veja bem, Mauri é corpo? Mauri é corpo. Ele vai para a segunda parte aí. Porque ser é apenas o último sujeito. Não foi bem, deu uma bombeada. Vamos melhorar. A segunda teoria, quem é o ser? Na segunda teoria, esta mesa é ser. E na primeira teoria, o atributo é ser. Na segunda teoria, só o último sujeito é ser. O atributo passa agora a se intitular não ser. O atributo passou agora a se intitular não ser. Lembra que eu falei de não existência? Tá? Então aqui ele está usando a categoria muito próxima e óbvia até, que é a categoria de não ser. O atributo passou agora a se intitular não ser. Preste atenção, nós vamos em frente. Está começando a entrar a filosofia. Então quando eu digo Maurício sentado, o que eu fiz? Eu disse ser e não ser. Porque o acontecimento ou atributo na segunda teoria não é ser, por um motivo muito simples. Porque na segunda teoria, ser é apenas corpo, e sentado não é corpo. Então, na segunda teoria, os atributos chamam não seres. Então, o que a gente chamou de atributo anteriormente, na página anterior? Acontecimentos. Então, os acontecimentos são não seres. Então, a ideia que os estoicos tinham de atributo era de não seres, era de não existência, ou acontecimento. E aí a gente precisa entender ainda, que não foi colocado aqui, o que são esses acontecimentos. Tá? Na segunda teoria, os atributos chamam não seres. Se os atributos chamam-se não seres, o último sujeito chama-se ser. O último sujeito se chama ser, o ser são os corpos e os atributos não são corpos. Logo, são incorporais. Agora sim começa a filosofia. Tá? Então nós temos na segunda escola, a escola estoica, uma relação entre corpos e incorporais, entre seres e não seres. Então, na hora que você vai, se você está na primeira escola, questão lógica, a escola aristotélica, quando você vai gerar atributos e vai dizer que esses atributos são verdadeiros e falsos, você está constituindo ainda elementos do ser. Então os atributos são aqueles que se subordinam ao ser. Então eles também existem, embora não numa categoria física, numa categoria de existência, mas aí você pode confundir, mas professor, existe ou não existe? Vamos colocar assim para não ficar um paradoxo, né? Porque a filosofia, a gente cai em paradoxo o tempo todo. Quando a gente fala de último sujeito, de singularidade, a gente tem o último sujeito. E a gente tem o primeiro sujeito, vamos colocar assim, o sujeito de razão, tá? Ou a gente pode dizer assim, a gente tem os sujeitos físicos e os sujeitos racionais. Os sujeitos racionais, eles são os conceitos daquele sujeito individuais, porque os indivíduos, lá em Platão, lembra, os indivíduos vão desaparecer. O último sujeito vai desaparecer. Então a gente tem que produzir sujeitos que não desapareçam. Olha, por aí a gente criou a categoria na lógica de atributos essenciais. Quando os indivíduos aparecerem, o que vai sobrar? As essências. Agora, na segunda escola, o que você tem? Os corpos. E ao mesmo tempo que você tem os corpos, você tem os acontecimentos. Agora, olha que interessante. Na primeira escola, os atributos essenciais e acidentais limitam os seres singulares. Agora, os atributos
os acontecimentos, os atributos não existenciais na segunda escola, o que eles fazem? Eles pluralizam, né? Eles são infinitos. Em vez de eles darem limite aos corpos, eles dão infinitude aos corpos. Eles tiram o limite dos corpos. Beleza? Então, se a gente colocar, a gente já falou isso aqui, aonde está a essência? A essência na primeira escola está em homem, está nos atributos analíticos e sintéticos. A essência na segunda escola não está nos acontecimentos, que aí você poderia dizer, poxa, a essência então é uma essência não existencial, é uma essência que pluraliza? Não, a essência está no corpo. Tá? Mas agora, como eu estou sem elementos para explicar isso, vamos para a aula que a aula vai explicar. Tá? Na primeira teoria, quantos atributos existem? Olhem que interessante. Na primeira teoria, aristotélica, quais são os dois atributos? Essencial e acidental. O atributo essencial, olhem que isso é fundamental, é um ser de razão. O atributo essencial só existe na razão. O homem não existe no real, só na razão. E o atributo acidental é algo que acontece no corpo da substância primeira. Corpo da substância primeira. O atributo acidental também é um corpo. O atributo essencial é um ser de razão. E o atributo acidental é um corpo no corpo da substância primeira. Agora, na segunda teoria, o atributo não é nem um ser de razão e nem um ser real. É um não ser, um irreal, um incorporal. Fica em pé e pergunta. Olha como que a filosofia está mexendo com os alunos dessa aula lá, nessa época do Cláudio. É muito interessante, é muito gostoso voltar no tempo e tentar estar ali, naquele instante onde Cláudio está dando essa aula. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um corpo. Olha eu andando. Eu estou andando. O corpo do Cláudio andando. Se vocês vierem me tocarem, vocês vão tocar no meu corpo. Mas o andando? Não. O andando é um incorporal. Nessa teoria, os atributos são incorporais. Qual é a diferença do atributo essencial para o atributo acidental? Um é um ser de razão, o outro é real. Tá? Corporal, real. Agora, a segunda teoria, o atributo da segunda teoria não é um ser de razão. Ele é real, mas é um real incorporal. Então agora, você tinha duas realidades. Você tinha uma realidade física e uma realidade racional. Agora você continua com uma só realidade, mas uma realidade e uma não realidade. Uma realidade que existe e uma realidade que não existe. Assim fica mais fácil. Ficou mais clássico. O Cláudio Piano, ele sempre fala isso. Você tem duas realidades. Uma realidade que existe e uma realidade que não existe. Lá na primeira escola, se você for pegar Platão, você só teria uma realidade, que é a realidade essencial, que é aquilo que eles estão buscando como verdadeiro e permanente, aquilo que permanece através do tempo. Tá? Então, você teria ali uma só realidade, que é a realidade racional. Perdão. Em Aristóteles, você tem duas realidades, mas uma realidade subordinada à outra. Você teria a realidade individual e uma realidade que conceitua um indivíduo. Tá? Até um pouco mais complicadinho, embora esteja mais próxima do platonismo do que do estoicismo. Agora, na segunda escola, você tem duas realidades. Uma que é o corpo, e o corpo com as suas essências, e uma outra realidade que não tem essência, que não tem racionalidade e que nem tem existência. Ela é apenas acontecimento, mas é automaticamente real. Está aparecendo uma realidade que não é existencial. Beleza? É o que ele vai falar aqui, ó. Um ser de razão, o outro é corporal. Agora a segunda teoria, o atributo da segunda teoria não é um ser de razão, ele é real, mas é um real corporal. Aparece nessa segunda teoria dois tipos de reais, né? É o que ele usa, um corpo e um incorporal. Olha, eu vou explicar para vocês num parêntese. Isso gera uma nova física, uma nova metafísica, uma nova biologia, uma nova teoria das diferenças, uma nova teoria, tudo isso que eu quero que vocês entendam. Não há pressa. Qualquer pergunta que vocês fizerem, eu estou aqui para responder. Nós temos uma física aqui. Temos uma física. O atributo essencial é um ser de razão. O atributo acidental é um real incorporal, um real corporal. O atributo acidental é um real corporal. E o atributo acontecimento é um real incorporal. Por quê? Eles não existem. Eles são acontecimentos. Tá? Então, isso não pode ser admitido na primeira escola. Na primeira escola você tem atributos conceituais, apenas nominativos, nominais. Tá? Então a categoria aristotélica só lidava, a lógica aristotélica só lidava com conceitos semióticos, só lidavam com nomes, e os nomes eram limitativos. Agora não, você tem uma nova categoria, uma categoria espacializada de existência nossa. Então eu posso dizer assim, como poemas, poemas de Carlos Drummond de Andrade, a tristeza na montanha, a tristeza no pôr do sol, a tristeza na natureza, a tristeza no campo Goitacazes, a tristeza na fila do ônibus. Ou seja, a minha tristeza é um acontecimento incorporal que está presente em qualquer lugar. E ele vai dizer aqui, ó, nós descobrimos uma coisa fantástica. Na hora em que nós nos libertamos do verbo ser corporativo, nós descobrimos a existência de um novo tipo de real. Incorporar. Para vocês ganharem uma força e quererem fazer alguma coisa com isso, é exatamente isso que é a obra do Lewis Carroll, vamos dizer assim melhor, Alice no País das Maravilhas. A dificuldade que nós temos de entender Alice no País das Maravilhas é que os atributos no País das Maravilhas não são essenciais e nem acidentais, são acontecimentos. É por isso que nós não entendemos, são seres incorporais.
Na primeira parte, quando eu falei em último sujeito, lembre-se que eu identifiquei o último sujeito existente. Isso que eu fiz. Então o último sujeito é simultaneamente aquilo que existe. Mauri, esta mesa, certo? Então esse último sujeito nos conduz para o projeto ontológico. Então Paulo é ontológico, porque Paulo não pode ser predicado. Eu não posso dizer a carta é Paulo, a casa é Paulo, né? Eu não posso dizer a Joana é Paulo, tá? Então Paulo é um ente individual, singular, e existencial e ontológico. Ontológico é aquilo que existe, tem realidade existencial. Na segunda teoria, eu identifiquei a realidade existencial ao corpo. Então o que existe são os corpos. No momento em que eu disse que aquilo que existe são os corpos, eu me preocupo agora com esses corpos. Significa que eu estou fazendo uma física. Vou repetir aqui. Na segunda teoria, eu identifiquei a realidade existencial ao corpo. Tudo é corpo. Essa é a máxima estoica. Então o que existe são os corpos. No momento em que eu disse que aquilo que existe são os corpos, eu me preocupo agora com esses corpos. Bom, então no momento em que eu disser que aquilo que existe é corpo, eu me preocupo agora com esses corpos. A gente precisa saber o que são esses corpos. Significa que eu estou fazendo uma física, porque a física é aquilo que cuida dos corpos. Acho que ficou claro aqui, muito claro. Tá vendo? Ele faz uma tréplica de explicação. Eu agora estou preocupado em fazer uma física. E uma física é a física dos corpos. Então eu vou fazer isso. Então eu pego os corpos que existem, não importa qual. Este isqueiro, por exemplo, é o último sujeito da proposição. E uma existência ontológica. Logo, é um corpo que existe. Este corpo que existe tem necessariamente um atributo essencial. O atributo essencial é o que difere. Atenção, vai dizer o Cláudio, para o que eu vou dizer. É que difere este isqueiro desse copo. Porque esse copo e esse isqueiro têm atributos essenciais, diferentes. Mas agora, se eu pegar esse cigarro e este outro cigarro, esses dois cigarros têm o mesmo atributo essencial. Entenderam? Eles vão ser diferentes pelos atributos acidentais. Este aqui, que é um copo, difere do outro isqueiro por atributos essenciais. Mas este cigarro difere de outro cigarro por atributos essenciais. Isso aqui, ele está fazendo uma referência à primeira escola, a escola aristotélica. Tá? Quando se falar em atributos essenciais e acidentais, estamos na lógica aristotélica. Partimos da física de Aristóteles, chegando na lógica, que é a lógica conceitual. E a lógica conceitual, quando se joga numa proposição, ela tem dois elementos, dois atributos, né? Ou seja, o predicado é constituído de dois atributos, atributos acidentais e atributos essenciais. O atributo essencial é o atributo analítico, isso vai ser mais explorado lá na Crítica da Razão Pura do Kant, e o atributo essencial, o atributo acidental, perdão, ele é um atributo sintético, ele é um juízo sintético, beleza? E aqui ele está falando isso. Então, quando você usa os elementos essenciais, é para diferenciar um corpo de outro corpo, tá? Agora, quando você usa atributos acidentais, é para diferenciar um corpo do mesmo corpo, né? Um cigarro de outro cigarro, uma cobra de outra cobra, uma cadeira de outra cadeira, né? Agora, quando você usa atributos essenciais, é para diferenciar um ser de outro ser de natureza totalmente diferente, ou seja, de essências totalmente diferentes. Isso é a primeira escola. Aqui, então ele vai falar aqui, ó, aqui está este isqueiro. Este isqueiro é alguma coisa real. Ele tem uma realidade nítida, existencial, planetológico, tem uma realidade. Agora vamos para a segunda escola. De novo, para a gente entender e ficar fixado. É assim que se entende filosofia. É repetição. Tá? A segunda teoria diz que esse isqueiro, enquanto ele existir, tem com ele o seu atributo essencial. E a primeira teoria vai confirmar isso. Ou seja, todos os seres que existem carregam consigo durante toda a sua existência o seu atributo essencial. Então esses dois cigarros carregariam com eles os seus atributos essenciais ao longo da sua existência. Tá aí tudo bem. Até aí há uma semelhança entre as duas escolas. Isso só seria possível na primeira escola. Então na primeira escola, na escola aristotélica, eu tenho aqui, ó, para vocês entenderem, eu tenho dois óculos. Esses óculos, eles compartilham da mesma essência e se diferenciam nos acidentes. O que é o acidental aqui, para vocês entenderem na prática? Ora, esse óculos aqui tem um acidental porque ele está do lado esquerdo, e esse óculos tem outro acidente porque está no lado direito, mas eles são essenciais do plano de vista racional, porque todos os dois objetos aqui são óculos. Tá? Óculos é um termo geral usado para esses dois objetos aqui. Tá? Porque se eu nomear isso aqui com óculos 1, óculos 2, eu teria que fazer isso infinitamente para todos os óculos que forem existir ao longo do nosso conhecimento. Beleza? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ele vai dizer então, ele vai falar assim, ó. Então esses dois cigarros carregariam com eles os seus atributos essenciais ao longo da existência. E a segunda teoria, a segunda escola, diz que um corpo, que é o último sujeito, que é a existência real, ele só tem o seu atributo essencial. O que eles querem dizer com isso? Que um corpo, ao longo da sua existência, não recebe outro corpo, em outro corpo o atributo essencial. Aí ele vai explicar. Ele mantém, ao longo de sua existência, o seu atributo essencial, sem misturar o seu atributo essencial com outro atributo essencial de outro corpo. O seu atributo essencial não varia, invariável. Tá aí tudo bem. Se você quiser variar um atributo essencial de um corpo, você o destrói. Tá?
E os atributos essenciais não se misturam. Este copo mantém o seu atributo essencial. Esse cigarro mantém o seu atributo essencial ao longo da existência de todos eles. Agora presta atenção. Aqui está esse cigarro em cima da mesa. Ele tem com ele o seu atributo essencial? Tem. Eu passei para a minha mão. Ele continua com seu atributo essencial? Sim. Então nós descobrimos alguma coisa. A essência desse cigarro, não importa onde ele esteja, é sempre a mesma. Ela é sempre a mesma. Pouco importa onde ele entrar, pouco importa com que esse cigarro se misturar, ele mantém o seu atributo essencial. Posso dar por entendido? Aí, tá vendo? É a primeira escola. Porque isso não vai acontecer na escola estoica. Então eu já estou avisando de antemão. Eu pego um cavalo, aí eu levo o cavalo para o Jockey Club. Ele vai correr. Ele não corre no Jockey Club? Ou então eu ponho esse cavalo para puxar a carroça. Num lugar ele corre, no outro ele puxa a carroça. Esse cavalo, enquanto corre e enquanto puxa a carroça, tem o mesmo atributo essencial? Sim, tem o mesmo atributo essencial. O atributo essencial não muda, tá? Mas alguma coisa muda aqui. O que muda é o acontecimento. Tá? Então ele vai dizer, os acontecimentos são incorporais. Então o que muda, o que é o histórico, o que é temporal é o incorporal. Então a gente tem que fazer uma filosofia do corpo, uma filosofia do incorporal. Isso não acontecia na primeira escola. Na primeira escola basta você definir as essências e você já tem o controle de toda a realidade. Aqui não. Aqui você tem os corpos. Sim, você tem o controle dos corpos pela realidade, mas paradoxalmente você tem um acontecimento desse corpo que o tempo inteiro está em processo de acontecimento. Tá? Ele é simultaneamente o mesmo e o outro. Olha o paradoxo aí. Ele é o mesmo no seu atributo essencial, mas outro no seu acontecimento. Então, isso não acontece na primeira escola. Na primeira escola, um copo não pode deixar de ser copo. Sobre a ótica, né, de perder a sua essência, né, e você entrar no colapso. Opa, quando eu falo o homem, eu não posso incluir nesse conceito do homem outro elemento que não seja aquele das características do homem. Por isso que o Aristóteles vai escrever um livro, né, sobre os atributos, né, sobre as características, sobre os predicados, para poder definir estritamente, filosoficamente, como uma coisa se constitui como ela coisa, né? O que faz uma cobra ser uma cobra? Quais são os elementos, quais são as características, né? Então o Aristóteles vai ser o primeiro filósofo a trabalhar em cima dessa insistência, né? Opa, se uma coisa deixar de ser ela mesma, a gente entra num colapso mental, num colapso de conhecimento, de entendimento, tá? Agora, na segunda escola estoica, isso não acontece. Ou seja, ao mesmo tempo que uma coisa é um homem, ela é um não homem no acontecimento. Ok? Então é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Então ele vai dizer, ó, ele é o mesmo no seu atributo essencial, mas é outro no acontecimento. Então o acontecimento, o não ser, o incorporal, que é a história. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o acontecimento é que faz as modificações. Eu acho que ficou perfeitamente claro. Mas se vocês perguntassem, eu teria mais vias para explicar. É radical o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de brincadeira, isso é radical. Este corpo, se eu pegar este corpo e jogar no mar, ele mantém o mesmo atributo essencial que ele tinha? Mantém. O mesmo atributo essencial. É o mesmo. Aconteceu um negócio diferente ao acontecimento. Então, ao mesmo tempo, ele é e ele não é. Ele é aquilo que ele é e ele não é aquilo que ele não é. Quase que o Platão consegue fazer isso quando o Platão for falar de alteridade. A alteridade do Platão também é a inserção de um atributo que não é um atributo de identidade, é um atributo de alteridade, ou seja, você coloca ali aquilo que não é o ser, ou seja, um não ser, desde que, só que aí o Platão ele seleciona esses não seres, desde que esse não ser tenha uma correspondência com esse ser. Então, quais são os seres que compartilham algo com o ser? Os atributos formados por adjetivos, ou seja, os acidentais. Então, seres acidentais, para Platão não fala de acidentes, é o Aristóteles que vai fazer a interpretação nisso, né, em cima disso, Platão, mas os atributos acidentais é aquilo que o Platão introduziu no pensamento lógico para matar a proposição megárica e cínica, tá? Da famosa máxima do Parmênides, o ser é e o não ser não é. Em Platão, o ser é e o não ser também é, desde que esse não ser faça parte do ser. Ou seja, agora, em Platão, eu posso dizer, a mesa é branca. Porque na escola cínica e ali, da qual vai gerar frutos com a escola do Parmênides, a cadeira só pode ser cadeira. A mesa só pode ser mesa. O copo só pode ser copo. Aqui na segunda escola estoica, o copo ele só pode ser copo, mas ele acontece de várias maneiras. Então você tem modos de ser que são realidades do próprio ser. Ou seja, o ser é o mesmo e o outro. Então vamos avançar. Acho que ficou bem claro aqui já, né? Até aqui já deu pra gente trabalhar. Então a filosofia da diferença do Deleuze em cima dos acontecimentos e não em cima das essências. Tá? Embora a gente desenvolva a questão do corpo, né? Depois quando ele for dar os nomes mesmo, quando ele for falar, agora eu estou falando da escola estoica, e aí vai aparecer mais elementos no corpo. Por enquanto ele não está falando do corpo, ele está preocupado aqui, o Cláudio Piano ensinando, ele está preocupado apenas com o entendimento dos atributos. Tá? Por isso que ele está falando mais de acontecimento.
Então ele vai falar assim, a diferença passa para o campo dos acontecimentos. Então na hora que você falar de corpo, você está produzindo um discurso de identidade. E aí tudo bem. O corpo é o mesmo, a diferença é o acontecimento. Então o acontecimento é o primeiro conceito da filosofia da diferença. Pelo menos até agora, tá? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar nas perguntas. Ninguém pense que isso que eu estou explicando agora é uma coisa simples. Olha, dificilmente vocês encontrarão uma explicação dessa, vai dizer o Cláudio. Não é nenhum orgulho meu, não. Não se encontra isso. Ou seja, pessoal, isso não é ensinado nas academias desse modo, dessa maneira. Então fica aqui com a gente, que aí você vai ter uma filosofia totalmente diferenciada. Porque eu estou seguindo isso aqui, fazendo leituras estritamente das aulas do Cláudio Piano, tá? Não se encontra isso. Então é realmente difícil o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que alguma coisa que é a mesma sempre é o atributo essencial do corpo. Mas algo que é do plano da diferença é o acontecimento. O que nos leva então a entender que o corpo só pode ser pensado pela diferença. Porque o corpo está sempre envolvido em um acontecimento. Então o aluno vai fazer a pergunta, o Cláudio vai responder. Não, a questão não está aí. A questão é muito simples, você vai matar. Você tem todo o plano para matar. Você viu que os atributos essenciais na primeira teoria é um ser de razão. E o atributo essencial na segunda teoria está no corpo. É um ser físico. Tá? Embora eles tenham a mesma propriedade. Uma propriedade, a princípio, de fazer com que aquele ser seja singular. O corpo faz o ser singular. Tá? A essência faz o ser singular. Você tem uma essência de razão e ali você tem uma essência física. Você tem, na primeira escola, uma essência lógica e na segunda escola, uma essência física. Tá? O atributo em segunda teoria está no corpo, do próprio corpo. Então, por exemplo, quando um corpo desaparece, morre com ele a essência. Quando um corpo surge com ele a essência. Então, existem infinitas essências. Aqui já deixando de antemão. Isso não acontece na filosofia aristotélica, só existe uma essência. Ou seja, eu tenho infinitos seres, de vários modos, mas eles participam de uma única essência. Agora, nas lições estoicas, você tem infinitos seres, e esses infinitos seres têm infinitas essências. Agora, a questão é que cada ser tem a sua diferença. Tá vendo que tanto na questão física quanto na questão dos acontecimentos, a diferença está ali, está posta ali. Posta no sentido de quê? De que cada elemento, ou seja, eu tenho Paulo, João e José. Paulo, João e José são 3 tipos de seres, e cada um desses seres tem uma essência diferente. Tá? Então, na segunda escola não tem nenhuma participação em um conceito universal, né, em um ente de razão. Não existe ente de razão aqui para a segunda escola estoica. Tá? É o que ele vai falar aqui. Ó. É o caminho que você tem que fazer. Você tem que tirar o atributo essencial da razão e colocar no corpo, porque é o que eles estão fazendo. Tá vendo? A dúvida do aluno ali foi na questão das essências que numa escola está na razão e na outra escola estaria no corpo. E aí o Cláudio está levando alguns minutos aqui para explicar. O corpo nunca sai da sua essência, mas ele não para de variar nas diferenças do acontecimento. Então, o que acontece na primeira escola aristotélica? Há uma morte da diferença. Né? O Aristóteles cria o conceito universal para desaparecer com a diferença. Você quer um exemplo que eu dou em sala de aula? Por exemplo, o conceito de homem participa na semelhança de cada homem. Mas esses homens têm diferença entre eles. Essas diferenças não entram no conceito de homem. Aí tem um problema seríssimo, porque na hora que o Aristóteles vai definir o conceito, há nesse conceito uma ideia de perfeição. Não há uma ideia de deformação, porque a diferença é uma deformação, a diferença é uma destruição. Quando você cria um conceito universal para todo mundo, você elimina as singularidades de todo mundo. Então, por mais que você tenha ali Paulo como singular, esse Paulo não pode ser atributo, você está no campo da linguagem, você não está no campo da existência. Agora, quando você vai para a segunda escola, a escola estoica, que coloca a essência em cada corpo, cada homem tem a sua essência. Se a gente tivesse adotado a filosofia estoica, ao invés de ter adotado no Ocidente a filosofia aristotélica, não teríamos tido um ícone na filosofia como Simone de Beauvoir, que vai dizer, não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso é uma frase do pensamento, dos acontecimentos, do pensamento de quem coloca a essência não na razão, não um atributo racional, universal e geral. É para quem coloca a essência no acontecimento, na história. Tá vendo? A história que só vai aparecer ali com Hegel, né? Vai começar a aparecer com Hegel, e ali vai começar a ter um estudo muito forte de filosofia da história, tá? Que é diferente de história de filosofia da história, onde se coloca a história que o Cláudio Piano acabou de falar, que o acontecimento é quando você insere dentro do corpo a história. Ou seja, aquilo que cada corpo vai fazendo ao longo da vida, isso são acontecimentos. O corpo não para de criar acontecimentos. Esses acontecimentos são incorporais, tá? Ele é um sentido, para já avançar, ele é um sentido que o corpo possui no mundo, a partir do momento que ele é jogado no mundo, beleza? Mas vamos lá para a gente dar crédito à aula. É exatamente o acontecimento que é o plano da história. Acabou de falar de história. Então vocês vão ver, nós temos em diferentes encontros históricos, diferentes acontecimentos, diferentes maneiras dos corpos se conduzir, embora seja o mesmo corpo, tá?
O que quer dizer isso também, que ele vai dizer numa aula, não sei, nessa ou na outra, é que em determinado momento, essa história só se dá nesse momento. Por exemplo, a psiquiatria, né, ela só se deu num dado momento. Você não pode falar de psiquiatria no século XII, no século XI, no século X, no século IX. Né? Você só pode falar de psiquiatria a partir de Michel Foucault, a partir do século XIX. Né? Final do século XVIII e em diante ali, mais fortemente, século XIX. Você não pode falar de psiquiatria antes disso. Tá? Então, é a mesma coisa. Você não pode dizer que um corpo se compôs com outro corpo, ou seja, eu estou falando historicamente, tá? Avançando a aula. Um corpo não pode se misturar com outro corpo. Por exemplo, um corpo do palhaço não pode se misturar com o corpo da inteligência artificial no século XII. É isso, tá? Pra vocês entenderem. Então está começando a surgir o que? O acontecimento é uma teoria de luta, muita luta mesmo, para nós a entendermos bem. Mas o que vocês têm que marcar agora, e isso é uma radicalidade muito difícil para quem não estuda filosofia, porque são muitos poucos o que estudam, são muito poucos, e vocês aceitarem o que eu estou dizendo. O corpo é sempre o mesmo, a variação é o acontecimento, que é um corporal. Então o que vai acontecer agora é que todos os corpos estão envolvidos em acontecimentos. O acontecimento torna-se o que há de mais íntimo no corpo. O acontecimento é o que há de mais íntimo do corpo, porque o corpo é sempre o mesmo, mas com flutuações dos acontecimentos. Ou do acontecimento, sem perder o seu atributo essencial. Eu gostaria que vocês falassem um pouco. O aluno, a essência é um variante? Cláudio, a essência é um variante, tá vendo? Na segunda escola. O problema que você perguntou é muito parecido com o que o Chico colocou. É um deslocamento que eu ainda não fiz para vocês, apenas lancei. Mas vocês já têm conhecimento das questões. É que na primeira teoria, a essência é da razão. Na segunda teoria, a essência está no corpo. Ou seja, a essência na segunda escola ela é genética, é uma gênese. Tá? Já avançando aí 1 milhão de aulas para frente. O corpo conduz a própria essência. Mas é isso mesmo. Eu agora vou fazer uma redução para vocês. Olha que coisa interessante. Esse corpo que está sendo pensado, olha que se não é isso. Vejam, se ele não se parece com uma semente, que ora se torna uma árvore, ora se torna uma flor, ora se torna folha, sem deixar de ser coisa. É o mesmo ser nas suas múltiplas variações. Ou seja, é uma teoria do ser geminativo. Também é uma teoria da multiplicidade. Tá? Multiplicidade, ser geminativo, paradoxo, não existência, são elementos da filosofia da diferença. Ou seja, é uma teoria do ser germinativo. O ser é um germe que não para de se modificar pelos seus acontecimentos. Trazendo com ele aí ficou inaudível ali. Eu acho que alguma coisa está passando, não é? Então lembre-se que o que eu estou dizendo é essa ideia muito difícil de aceitar. Que o Hegel, e eu não vou dar Hegel hoje, com a dialética dele, inclusive, não aceita de que um corpo é absolutamente sempre a mesma coisa. É isso que é difícil entender. Porque nós não paramos de ver as modificações corporais. Por exemplo, eu era pequeno, agora eu sou grande. Eu não tinha cabelo branco, agora eu tenho cabelo branco. Vocês não param de ver modificações nos corpos. Mas essas modificações, são modificações incorporais. Porque o corpo é sempre o mesmo. Fica fácil vocês entenderem, pessoal. Porque quando um corpo morre, é esse corpo que vai ser enterrado. O corpo é sempre o mesmo. Tá? Mas a mudança é incorporal. Então a gente pode trabalhar ali. O corpo está ali, enterrado. Mas ele está produzindo incorporais ali. Acontecimentos ali, mesmo depois, mesmo após a morte. A morte é do corpo. A essência finda. Mas o acontecimento não. O acontecimento ele é pulsivo, ele é pulsão. Tá? Ele é intensidade. Intensidade não é abortada pela morte. Intensidade continua. Só não continua naquela configuração essencial. Tá? Mas os acontecimentos, ele vai falar isso numa aula. O acontecimento vai implicar aí não uma eternidade, mas um infinito. Tá? Vamos continuar. Porque o corpo é sempre o mesmo. É isso que eu tenho que mostrar para vocês. Vejam o que eu vou dizer. Na minha vida, há momentos em que eu sou o avô dos meus netos, outros momentos em que eu sou irmão do meu irmão, em outros eu sou professor dos meus alunos, em outros eu sou aluno dos meus professores. Cada elemento desses é um corporal. Pai, avô, aluno, professor, tudo isso são corporais. Os acontecimentos que ocorrem conosco. Os acontecimentos não são modificações na minha essência. A essência é a mesma. Os acontecimentos variam. Posso continuar? Vocês deram por entendidos, né? Na primeira teoria das essências, a essência é um ser de razão. É um ser de razão. O ser de razão, ele vai mostrar aqui, ó, o ser de razão é uma entidade lógica. Ser de razão e entidade lógica é a mesma coisa. Na outra teoria, a essência está no corpo e esse corpo se modifica pelos acontecimentos. Na segunda teoria, a essência é potência. Na primeira, é uma estrutura lógica. Na segunda, é uma potência. Aí a questão, o que é potência, professor? O que é potência? A gente precisa entender o que é potência. É algo matemático? É algo físico? É algo químico? O que é essa potência? Né? Todos os corpos têm potência. Isso modifica a teoria do poder. O poder não é alguma coisa que uns têm, poucos têm, como se diz, e muitos querem. Tá? Então ele acabou de explicar o que é potência. Potência está, até agora, sendo sinônimo daquilo que a gente chamou de essência. E o que a gente sabe de essência até agora? Limita os seres. É aquilo que faz o ser aquela singularidade que ele é. O poder, que ele vai dizer aqui, né, ele vai explicar a questão do poder, a essência do corpo é a potência de germinar. A essência do corpo é a potência de produzir acontecimento. Por isso, o corpo consegue efetuar a sua vida de uma maneira superior a partir do instante em que ele executa mais acontecimentos. Essa frase é bonita.
Por isso o corpo consegue efetuar a sua vida de uma maneira superior ao Nietzsche aí falando, né? A partir do instante em que ele executa mais acontecimentos. Então, quanto mais acontecimentos o teu corpo produzir pela potência, mais superior é a vida. Produzir experiências é o segredo do corpo. E o corpo não vai parar de fazer isso, mesmo morto. É diferente, tá, de falar que você vai ter uma outra vida parecida com essa após a morte. É diferente, tá? Isso é uma outra configuração, tá? O que ele está dizendo aqui são os acontecimentos, tá? Por exemplo, um corpo, mesmo ele já encerrado a vida, ele vai produzir acontecimentos, por exemplo, a lembrança em outra pessoa, né? Uma estátua, né? Uma visitação todo dia 2 de novembro, no dia de finados, no cemitério ali, com um ente querido. Então, aquilo ali é uma produção de acontecimento, de um corpo que não está mais entre nós, tá? O segredo da vida é a experimentação. Então, você vai assim, mas quando a gente morre, não é a vida que acaba? É a vida humana. Mas a vida dos acontecimentos, não. A vida humana, sim. Agora, a vida em acontecimento, em produção de potências, ou seja, em potências que produzem acontecimentos, não. Tá? É uma questão bem forte ali. Tá? É a produção dos acontecimentos. Não sei se vocês entenderam. A coisa mais fácil de entender, vai dizer ele. Se um corpo é potência, não importa o acontecimento, é a mesma potência, é a mesma essência, é o mesmo corpo. Esse corpo vai ser envolvido por acontecimentos o tempo inteiro, não importa qual. Aqui vai passar uma ética. Não acuse os acontecimentos, potencialize-os, porque nós não paramos de acusar os acontecimentos. O acontecimento só se explica pela potência que você passa nele. Então não culpe a velhice por você estar ficando velho. Potencialize a velhice, porque a velhice foi produzida pela potência do teu corpo. A velhice é uma potência. A velhice não é negativa. A velhice é uma positividade, uma produção de acontecimentos. Tá? É um acontecimento que foi produzido pela potência do teu corpo. O teu corpo, em limite de vida superior, produziu a velhice. Não o contrário, tá, gente? A velhice não diminui o teu corpo. Muito pelo contrário. O teu próprio corpo vai produzindo velhice. Então a velhice foi uma produção de potência. Tá? Isso é um exemplo que eu estou dando aqui para explicar. Então ele vai dizer aqui, ó, o acontecimento só se explica pela potência que você passa nele. Beleza? O acontecimento se explica pela potencialização que o corpo dá a ele. Você pode dar a um acontecimento 1000 potências diferentes. Os estoicos, agora sim ele colocou o termo ali, que são os responsáveis por essa teoria, Nietzsche também, não param de dizer, sejam dignos do seu acontecimento. Não é uma resignação, não é nada disso, não é resignação, mas potencializar o acontecimento ao ponto de que qualquer acontecimento da sua vida permita a você ser regenerativo. A única diferença é que você vai ler o Nietzsche não está sendo didático, ele não está fazendo esse percurso. Ou quando ele faz esse percurso da filosofia clássica para o seu próprio pensamento, ele está fazendo de uma forma bem ríspida até, que um aluno desavisado não consegue entender, porque na verdade o Nietzsche já começa falando assim, de acontecimentos. Ele não vai explicar de onde ele está tirando esses acontecimentos, né? Quem produziu esse conceito, tá? Ele não é didático. O Nietzsche o meu pensamento é resultado da minha loucura, tá? Então, aqui não. Os estoicos, Cláudio Piano, ele está fazendo uma aula didática que qualquer um pode entender. Então, se um adulto pode entender dessa forma, por que um jovem também não pode entender? Para quando ele chegar adulto, já chegar ali com essa potencialização de conhecimento. É para isso que serve o nosso canal aqui, né? Filosofia para iniciantes, né? Para mostrar que de iniciantes não temos nada. A única questão é que nós ensinamos a forma, passamos pelos os processos de forma bem didática. Assim, seguindo, claro, o mestre Cláudio Piano. Se não fosse ele, talvez não faríamos dessa forma. Tá? Então ele vai dizer aqui, ó, vocês sabem que a religião, as forças retrógradas da religião, não param de acusar o acontecimento. Vou dar um exemplo para vocês, ele não vai dar o exemplo da velhice. Quando vocês pegam as leituras das teogonias, por exemplo, nós sabemos, pelas teogonias, que os deuses trouxeram para o caos ordem e regularidade. Havia o caos. Os deuses vieram e deram regularidade ao caos. Apareceram as 4 estações, apareceram o tempo das plantas, o tempo das flores, a ordem na cidade, a saúde, etc. Mas junto a isso vinham também os furacões, os terremotos, as epidemias. E como os deuses eram os responsáveis por organizar o caos, evidentemente que os pensadores já diziam, quem produz os furacões, os terremotos e as epidemias são também os deuses. E concordaram com isso. Mas depois disseram que os deuses produziam terremotos, furacões, epidemias, para punir e castigar a maldade dos homens. Nós começamos a jogar moralidade em cima dos acontecimentos. Entenderam? O que eu estou explicando para vocês é, tirem a moral dos acontecimentos e coloquem uma ética, ou seja, tire a religião, tire o capitalismo, tire a política, tire todas essas forças malignas do acontecimento e deixe o acontecimento produzir por si mesmo. Vamos fazer uma ontologia do acontecimento. Tá? Partindo de uma física, de uma biologia e gerando uma ética do acontecimento potente. Quem vai falar muito isso, vou deixar o link aqui também, dessa vez, aí na descrição do vídeo, é o nosso amigo, mestre e professor também, Luiz Fugante.
Luiz Fugante tem um canal aí no YouTube, ele gosta muito de trabalhar dentro da questão da esquizoanálise, da psicanálise, com Spinoza, com Deleuze, com Nietzsche, com Bergson. Ele trabalha todas essas relações, é um novo Cláudio Piano, e ele vai falar muito de acontecimento, ele vai falar com mais maestria para vocês aprenderem a tirar a moralidade dos acontecimentos, a deixar o acontecimento na sua potencialização e liberdade. Tá? E para encerrar, nessa tese que eu estou passando para vocês, vai dizer Cláudio, não há crime quando uma aranha come uma mosca, porque a aranha comer a mosca é germinativo para ela. Tirar da natureza o maior crime que se faz contra ela e foi jogar em cima dela a moral. Aqui eu estou passando para vocês uma teoria de que a essência é igual à potência e que a potência é germinativa, e ser germinativa é efetuar os acontecimentos. Ponto. Estamos aí, fique conosco e até a próxima. Um abraço.